Glória a Deus. Antes de nós ministrarmos a palavra de Deus e orarmos também, eu quero parabenizar aqui o Anderson, que é o líder dessa congregação, os irmãos que começaram conosco aqui, né? Alguns já eram evangélicos, foram transicionados, né? Passaram pelo discipulado pastoral, passaram pela Universidade da Vida, vão passar pela capacitação Destino, né? Quero parabenizar um trabalho fabuloso, muito lindo aqui, o altar, a igreja, muito organizada, parabéns, né? Deus é um Deus de organização. É por isso que ele não criou o homem no primeiro dia, criou no sexto. Se ele fosse criado no primeiro, aí o negócio tinha ficado bagunçado. O homem ia se alimentar de quê? O homem ia beber o quê? O homem ia respirar o quê? Então, na criação do universo, ele cria o universo, coloca o homem para administrar a terra, mas o homem é criado no último dia por causa de uma sequência organizada. Então, Deus é um Deus de ordem. Eu fico assim muito feliz quando eu vejo as pessoas zelando pelo reino, pela obra. A estrutura física de um templo é sinal também que a pessoa está procurando cuidar bem da sua vida espiritual, da vida espiritual da igreja. Quero parabenizar aqui antes, toda a equipe aqui, né? Louvar a Deus que está revendo aqui os irmãos, Gilson ali, né? O irmão aqui, todos os outros, eu não vou citar o nome, porque tem alguns aqui que eu não lembro o nome, mas esses aí que do comecinho. Nós estivemos aqui há 4 meses atrás, foi a última vez que estivemos aqui, e estivemos exatamente para inaugurar essa congregação. Essa é a primeira congregação da INSEGEC em Espírito Santo aqui no Rio Grande do Norte, né? Temos um trabalho embrionário ali em Goianinha com Joabe. O nosso desafio é abrir 12 congregações no Rio Grande do Norte. E essas 12 congregações se tornarão igrejas com CNPJ próprio, independente, né? Administrativamente falando. Todos nós, é lógico, andando na nossa linha, nos basilares, nas bases da nossa visão como igreja, que não é diferente da visão bíblica e das igrejas sérias, igrejas bíblicas, igrejas que se fundamentam na palavra de Deus. Então, brevemente nós estaremos vindo aqui para dar independência jurídica à INSEGEC aqui em Parnamirim, porque vocês vão crescer, vocês serão uma grande igreja dentro desse território que Deus está entregando a cada um de vocês. Glorificar a Deus pela vida de Fábio, né, que é o nosso técnico da igreja digital ali, de Espírito Santo, está me filmando aí, ó, bonito que só. Joabe, que inclusive foi a primeira pessoa que pregou aqui, viu? Antes de mim, Joabe já veio e pregou aqui antes da inauguração, né? Quando já estava funcionando. Joabe é um braço forte meu ali, um homem de Deus, um auxiliar na obra, flui no ministério de mestre, né? Deus dotou ele dessa capacidade de ensinar a palavra, até porque ele é apaixonado pelo estudo, né? Um apologista, um mestre na palavra, graças a Deus pela vida de Joabe. Enfim, quero louvar a Deus por todos vocês. Hoje, normalmente, eu estaria fazendo a ceia do Senhor, né? Eu tenho um compromisso de vir aqui uma vez por mês para ministrar a ceia. Mas como dentro do decreto, todo aquele protocolo, eu conversei com o Anderson para que se possa fazer online, mas se pelo tamanho, Anderson, vocês usando todos os critérios, você já pode fazer aqui, talvez até domingo mesmo, já pode fazer com a igreja, com a congregação, a ceia. Lá em Espírito Santo, né, como o nosso número é maior, e a gente é uma cidade pequena, então é vista por todo mundo, está seguindo tudo ao pé da letra. E aí eu estou fazendo, quarta-feira eu ministrei, né, no tempo, mas as pessoas em casa participaram da ceia, até porque na cultura bíblica, nas origens da igreja, a ceia era feita realmente nas casas, a igreja primitiva era a igreja das casas. Amém? Mas vamos para o que mais nos interessa nesta manhã, que é a palavra de Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abram, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos começar no versículo 45. Evangelho de Marcos, capítulo 6.
versículo 45. Dá só um pouquinho de retorno, um pouquinho aqui, só para mim, só um pouquinho de retorno, que baixou aqui, eu não estou me ouvindo direito. Só no retorno aqui, viu? Só um pouquinho, por favor. Oi, aleluia, amém. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Vou esperar você encontrar. Evangelho de Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. Mateus e Marcos. Depois vem Lucas e depois João. Então, Marcos, que é conhecido como o evangelho do servo, né? Todos encontraram, amém? Podemos ler a palavra? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, foi ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães e antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Saindo dele do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que achavam-se enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que tocavam saravam. Amém? Até o versículo 56. Essa manhã eu quero estudar com os irmãos aqui um pouco sobre o tema: depois da tempestade, o que virá. Esse texto do Evangelho de Marcos, que tem um texto paralelo também no Evangelho de Mateus, ele começa exatamente, o contexto começa exatamente a partir dos versículos 25, 26, 27, por aí, e ele vai terminar esse texto exatamente no versículo 56, que foi o que nós lemos. E o interessante é que esse texto, existe 3 episódios significativos nele, que apontam para realidades proféticas. O primeiro episódio é o episódio da multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta uma multidão. O segundo é esse episódio dos discípulos no meio de uma tempestade, no mar revolto. E o terceiro é quando ele sai do barco, quando eles atravessam para o outro lado, e aí há um grande magnetismo divino e muitos milagres acontecem. Então esse texto é profético, porque na multiplicação dos pães, o próprio Jesus, no capítulo 6 de João, que é o texto paralelo a esse também, ele aplica aquilo ali, dizendo que o pão verdadeiro é ele, a sua carne é comida, o seu sangue é bebida, e quem não se alimenta dele não tem vida em si. E ele está apontando exatamente para a realidade da cruz. Foi na cruz onde ele fez uma aliança de sangue conosco, e todos os domingos, todos os meses, nós celebramos a ceia do Senhor, que é exatamente o emblema dessa redenção. Pão simbolizando o corpo, vinho simbolizando o sangue. Então nós vemos o Calvário. E lá no final nós encontramos a cura desses territórios onde Jesus entrou, apontando para o milênio, o reino milenial de Cristo, onde realmente a humanidade será sarada. Mas entre o Calvário e o reino, nós encontramos aqui a fase da igreja, a dispensação da igreja. Então esse texto que eu li aponta exatamente para realidades
espirituais que nós enfrentamos como igreja. E nós vamos aprender algumas coisas aqui. Que o texto diz, versículo 45, Marco é muito enfático, ele diz assim: logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Então, veja que vai haver uma tempestade. Mas antes da tempestade, Jesus, sabendo da tempestade, a Bíblia diz assim: obrigou-os. Ele obriga os discípulos a subir para o barco. Obrigou é quase que um imperativo assim, dizer: vocês vão para o barco, vocês vão subir no barco. Agora, por que Jesus obrigou? Porque os discípulos, em primeiro lugar, eles confiavam tanto na companhia de Jesus, e quem sabe, pelo tempo que estavam se preparando, eles estavam prevendo uma tempestade, e eles estão dizendo assim: Jesus, é o seguinte, a gente vai, mas o Senhor vai conosco, Jesus. Não, Pedro, dessa vez eu não vou com vocês, subam no barco. Tiago, subam mais, Jesus, a gente quer ficar com o Senhor. Jesus, olha, pode ser que venha uma tempestade, a gente sozinho no barco, como é que vai acontecer? E Jesus, a Bíblia diz, Jesus insistiu, obrigou-os. Obrigou-os. Eu fico imaginando Jesus pegando no braço de Pedro assim, dizendo: você vai, rapaz, suba, entre no barco. Mateus, não, Jesus. Tomé, eu sei que você duvida. Judas, vem aqui, entra no barco, rapaz. Então, algumas vezes, existem algumas atitudes de Jesus que deixam a gente surpreendido, mas Jesus obrigou-os. Mas por que Jesus obrigou-os? Por quê, pastor? Primeiro, eles confiavam na companhia de Jesus, eles amavam a companhia de Jesus, eles não queriam deixar a presença de Jesus sem eles no barco. Mas Jesus queria que eles tivessem a sua própria experiência. Jesus queria que a fé daqueles discípulos fosse exercitada. Então, algumas vezes, irmãos, parece que no meio da tempestade, e nós estamos aí atracando já, saindo para o outro lado, a tempestade está passando, mas às vezes no meio de uma tempestade, ou prevendo uma tempestade, parece que Jesus nos abandona. Só parece, porque ele disse: não te deixarei, nem jamais te desampararei. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até os confins dos séculos, até o final dos séculos, estarei convosco. Então a presença de Jesus na nossa vida, muitas vezes ela não é tão física, mas espiritual. E algumas vezes parece que nós estamos abandonados por Ele. Mas Jesus, a gente vai sozinho, o Senhor tem certeza? Vocês vão sozinhos, sim. Mas Jesus, naquela tempestade lá, teve a tempestade, mas o Senhor estava conosco, a gente despertou, o Senhor acalmou a tempestade. Jesus, a gente conosco nessa tempestade. Vocês vão sim. Cada um de nós precisa ter a sua própria experiência. E para ter as nossas experiências com Deus, muitas vezes, Deus vai privar fisicamente a presença dele por alguns momentos e a gente vai se sentir só, mas é quando nós nos sentimos só que ele está mais presente. Primeiro, Jesus obriga os discípulos porque eles querem que os discípulos tenham a sua própria experiência. Está aqui no versículo 45, e Jesus quer que você tenha a sua própria experiência. Olha, eu estava orando uma vez, sozinho, e no templo, né? E eu comecei a adorar a Deus ali, comecei a entrar no nível de experiência com Deus, assim, que eu nunca tinha entrado ainda, no sobrenatural, e fui entrando assim, saí do átrio do tabernáculo, entrei no lugar santo, passei na mesa dos pães de proposição, passei no candelabro, cheguei bem pertinho do altar de bronze, entrei no Santo dos Santos diante da arca, achei que lá veio, e aí Deus começou a falar comigo naquele momento de experiência profunda. E sabe o que foi que ele me disse naquele dia? Ele disse: meu filho, você pode se inspirar em homens, você pode seguir exemplo de homens, você pode ser mentoreado por homens, mas só dependa de mim. Naquele momento eu me senti sozinho, só eu e Deus, como se existisse só eu e Deus no universo. E ele falou, ele disse: só dependa de mim. Então olha aí de lado assim um pouquinho para o teu irmão e diga para ele: tenha a sua própria experiência. Pergunta a ele: você já teve a sua própria experiência com Jesus? Queridos, Deus não tem netos. Deus
só tem filhos. Cada um tem que ter a sua própria experiência. Não, mas eu sou filho de antes, ele tem uma eloquência fabulosa, é um verdadeiro filósofo, teólogo, ele é tremendo, eu sou filho de antes. Ele me ampara, eu segurar aqui na barra do paletó dele, ele me ampara. Me ampara? Tenha você a sua própria experiência. Jesus algumas vezes vai parecer que nos abandona, para que nós tenhamos a nossa própria experiência. Pastor, por que a porta do céu é estreita, pastor? E por que no céu vai ter só 4 gatos pingados? Meu irmão, leia Apocalipse capítulo 7. João disse que naquele dia a multidão era tão inumerável que ninguém podia contar. Então por que é estreita a porta, pastor? Sabe por que é estreita? Porque só entra de um por um. Vamos entrar aqui 5 de uma vez. Não, porta estreita, cada um tem que ter a sua própria experiência. Jesus vai obrigar você a entrar no barco e entrar mar adentro, e a tempestade vai vir porque ele quer se revelar de uma forma especial a você, e ele quer que você tenha a sua própria experiência. Então algumas vezes ele insiste dizendo: vá sozinho, eu não vou agora. Agora, parecia que ele tinha abandonado o discípulo, mas não tinha, porque o versículo 46 vai dizer assim, ó: tendo despedido, foi ao monte para orar. Veja, discípulos são obrigados a entrar no barco, entram no barco, mar adentro. Jesus despede a multidão, porque você não pode sempre estar rodeado de multidão, às vezes você tem que ficar sozinho. O próprio Jesus tinha os momentos de solitude dele com Deus, e a Bíblia diz que ele sobe o monte para orar. Isso aqui é a figura do que está acontecendo hoje. Nós estamos, talvez às vezes no meio de uma tempestade, nos sentimos sozinhos, mas Jesus está no monte orando por nós. No monte Sião, ele está lá. Sabe qual é o papel de Jesus? Viver para interceder por nós. Foi isso que o escritor aos Hebreus disse, que ele é a causa da eterna salvação daqueles que lhe obedecem, e vive sempre para interceder por ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: não se sinta só, não se sinta abandonado, não ache que no meio dessa tempestade Jesus te abandonou, porque se você não está sentindo a presença física dele, mas saiba de uma coisa: ele está no monte nessa manhã, orando por você, intercedendo por você diante do Pai. Essa é a razão porque nós não fomos destruídos como igreja. Pode perseguir a igreja, vai criar agora a delegacia da investigação ao abuso religioso. Vamos criar todos os mecanismos para que a igreja paralise. Não vai parar a igreja, não adianta. Sabe por quê? Não é por causa da força própria da igreja, mas é porque Jesus está no monte, ele está intercedendo por nós. Pastor, por que o diabo não me destrói? E às vezes a gente cai e erra. Sabe por quê? Porque nós erramos como seres humanos e caímos. Mas quando nós nos levantamos de novo, vamos para os pés da cruz e choramos nos pés de Jesus, no tribunal eterno se forma uma cena, queridos. Pecou lá no tribunal eterno, a Bíblia diz, Apocalipse de hoje, Satanás se apresenta logo e diz: olha, está vendo aí, teu filho Fábio, andando lá com o pastor, o braço direito do pastor, amigo do pastor Major, viu o que ele cometeu? Ele é merecedor de ser punido. O veredito tem que ser a morte. O salário do pecado é a morte. Ele pecou. Quando o diabo vem com as acusações, aí Jesus se apresenta. Porque a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo justo, ele é a propiciação para o nosso pecado, não somente para o nosso pecado, mas para de todo mundo. Então escute, essas coisas vos escrevi, a palavra está aqui para você não pecar. A palavra é a normativa de vida, a palavra é lâmpada para os seus pés, a palavra é alimento espiritual, a palavra é o escudo que te protege, a palavra é a espada que te faz atacar o inimigo, a palavra é o antídoto contra o pecado, a palavra é tudo isso, mas nós somos seres humanos. Às vezes pecamos, essas coisas eu escrevi para que não pequeis. Todavia, há uma possibilidade. Não, o pecado não pode ser um estilo de vida, mas muitas vezes é um acidente de percurso na vida do indivíduo. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Então o diabo está lá, está vendo Deus? Está vendo? Estou acusando porque ele pecou. Aí quando ele está acusando, aí Jesus se apresenta. Aí diz: eu sei que ele pecou, pai. Mas só que ele só está dizendo um papel da verdade. Ele estava chorando lá, quebrantado, arrependido, urrando, sentindo a dor do seu pecado, arrependido, e agora eu me apresento diante de ti. Estou aqui, o intercessor, Pai.
os sinais dos cravos nas mãos, sinais dos cravos nos pés, sinais do cravo do lado. Foi por ele que eu morri, é por ele que eu intercedo. Se vai julgar ele, Pai, julgue através de mim, por mim. É por isso que o texto diz que ele é a propiciação. Propiciação vem de propiciatório. E o que era propiciatório? Era a tampa da Arca da Aliança, aonde o sumo sacerdote todos os anos, no Yom Kippur, no dia da expiação, vinha e derramava o sangue do novilho. E quando Deus olhava de cima para o propiciatório, o povo tinha pecado, mas Deus olhava do sangue do propiciatório. Por isso que Balaão, quando foi amaldiçoar o povo, e Balaque contratou Balaão para amaldiçoar, e quando Balaão ia lançar a maldição, de repente Deus reverteu a maldição, e Balaão disse: Deus não é um para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não faria, tendo falado, não cumpriria. Eis que para abençoar, recebi ordem. Agora veja o fantástico, o que ele diz: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou desventura em Jacó. Não viu iniquidade em Israel, Deus? Mas Deus, o povo murmurou, porque só tinha maná. Mas Deus, o povo reclamou, porque estava faltando água. Mas Deus, o povo murmurou de ti e de Moisés também. Mas Deus, o povo é rebelde. Mas Deus, o povo pecou tanto que um dia Moisés teve que se intervir, que o Senhor já ia arrancar a espada para destruir. Como é que não viu iniquidade? Por que não viu iniquidade? Porque ele olhava para a tampa da arca e via o sangue do cordeiro, e aí ele olhava para o futuro, e no futuro o que é que ele via? Ele via a cruz, o sangue de Cristo derramado por nós. Então eu quero que você saiba, ele está agora diante do trono, intercedendo por você. Ele é o propiciatório da tampa da arca, é da tampa da arca que Deus nos enxerga, é através de Cristo, e em Cristo não há pecado nenhum em nós. Diga assim: ele está intercedendo por mim. Primeira coisa, ele nos abandona aparentemente para que nós tenhamos a nossa própria experiência. Na verdade, ele não abandona porque ele vai orar por nós, ele sobe no monte. Vai para onde? Vou para o monte. E lá no monte, ele estava se conectando no Pai, e logicamente intercedendo pelos discípulos. Mas aí, vamos lá, verso 48. Vendo que se fatigavam ao remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante. Vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, lá do monte ele viu. Como é que ele viu? Era uma escuridão. Era de 3 a 6 horas da manhã. 4ª vigília, que começava de 3 e ia até 6 horas da manhã, era a 4ª vigília, ele está no monte. Mas como é que ele vê? Ele vê com os olhos espirituais. Porque os olhos dele, a Bíblia diz, que são como chama de fogo. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que além de estar intercedendo por você, ele está lhe vendo, querido. Ele vê a tua guerra, ele vê a tua luta, ele vê o teu desânimo, ele vê a tua tristeza, ele vê o teu abatimento, ele vê. E o que mais, pastor? Ele viu que os discípulos estavam cansados, irmãos. Olha aí o versículo 48. Se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. O que é se fatigar? É chegar ao ponto de estar quase exausto. Então, ele estava lá, o discípulo, remando, Pedro cansava, Tiago pegava, remava. Tiago cansava, Judas pegava, remava. Mas quanto mais ele remava, mais as forças deles iam se esvaindo, porque eles estão remando, a Bíblia diz, contra o vento. Pastor, qual é o problema de muitas vezes nós nos cansarmos? Como seres humanos que somos, às vezes tem gente que cansa ministerialmente, cansa da família, cansa daquilo que ele mais gosta de fazer. Por que cansa, pastor? É natural o cansaço vir? É natural. Por quê? Porque o vento era contrário. O vento não era a favor. Veja, eles estavam saindo de Betsaida do norte para ir para Betsaida do sudoeste, que ficava sudoeste de Cafarnaum. O vento veio inesperadamente e eles estão aqui. A posição do discípulo é essa, remando. E o vento está soprando o contrário. Se o vento fosse a favor, seria fácil, eles não precisavam nem remar. O próprio vento levava eles. Mas se eles dão meia volta, eles voltam para o lugar do início, e talvez no lugar do início ele nem encontra Jesus, porque o texto vai dizer que Jesus vai encontrar eles no local que Jesus já sabia que eles deveriam estar. Então deixa eu dizer uma coisa para você.
O vento desse mundo é contrário a nós. Nós não estamos remando a favor do vento. Pastor, por que vem luta? Porque você está remando contra o vento. Pastor, porque vem perseguição? Porque nós estamos remando contra o vento. O vento é contrário. O vento desse mundo tem as suas sujeiras, seus entulhos, né? As suas pedras, mas nós estamos remando contra. O que é o Evangelho, pastor? O Evangelho é uma cultura contra a cultura do mundo. O Evangelho vai de encontro a tudo quanto o mundo chama de filosofia humanista, relativista. O Evangelho confronta o padrão de ética, de moralidade, de conceitos, de sociedade que o mundo tem, irmãos. Então, se o mundo... Jesus disse, se eles vos odiaram, se o mundo odiou vocês, eles vão odiou a mim, vai odiar vocês também. Se ao pai de família fizeram isso, o que eles não farão aos domésticos? Por que o mundo odeia a igreja? Por que o vento é contrário? Porque a igreja não está remando a favor. A igreja não vai aplaudir o que é glamourizado por aí, o que é exaltado por aí. O vento é contrário, nós estamos remando contra o vento, e por isso, muitas vezes, o cansaço vem. Mas eu quero dizer, não desista, não solte os remos. Se você soltar os remos, o vento vai levar você de volta para a linha de chegada, e para recomeçar vai ser muito pior. Eu conheci pessoas, homens de Deus, que cansaram por causa do vento, soltaram o barco, e o vento levou eles para o começo de tudo, e eles não chegaram do outro lado como o próprio Cristo e o próprio Deus queria. E o que aconteceu foi uma tragédia na vida deles. Perdeu família, perdeu esposa, perdeu a paz, perdeu a alegria. E para recuperar, foi muito jejum, foi muita oração, foi muitas lágrimas da própria família. Então não deixa o vento fazer você parar. Reme contra o vento, porque você vai chegar do outro lado. Agora, quarto lugar, na tempestade, Jesus se aproxima andando sobre as águas. Veja aí, verso 48. Vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, que é o momento mais escuro, né? Entre as 3 da manhã, às 6 horas da manhã, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Note, é na tempestade, é na violência do vento forte, é quando nós estamos sendo empurrados para trás e lutando, resistindo, que Jesus está olhando e ele quer ver a nossa atitude. Vamos ver, se eles pararem de remar, o vento leva ele de volta. Mas se eles continuarem, eu vou me aproximar. E foi no meio daquela tempestade que Jesus desceu do monte. Desceu do monte. Foi para a terra firme. E foi andando. Chegou na beira da praia. Pisou na água. E a Bíblia diz que Jesus foi se aproximando deles. Ele vai se aproximar de você. Talvez você hoje esteja sentindo a ausência dele. Mas se você não desistir de remar, saiba, ele vai se aproximar de você. E quando ele se aproximar, as coisas vão mudar. Diz o texto, aproximou-se dele andando sobre as águas. Que coisa tremenda, irmãos. As ondas, o vento, a tempestade. E Jesus vai descendo do monte, pisa em terra firme e vai sobre as águas. Olha Jesus. Andando sobre as águas, porque ele vinha de uma noite de oração. E o homem que ora fica maneiro. O homem que ora fica leve. O homem que ora, ele é suspenso, ele não vive arrastado aqui, nas coisas dessa vida, olhando somente para o natural, preso. Não, Jesus estava na dimensão de cima. Então ele vem andando sobre as águas, andando sobre as águas, vencendo a lei da natureza, pisando nas águas. Eu quero que você saiba de uma coisa: o vento foi forte, talvez esteja sendo ainda.
A gente dentro do barco, irmão, 4 meses, o vento sopra para cá, sopra para lá, e meu Deus, será que eu vou pegar coronavírus? Ai meu Deus, eu sou de risco, será que eu vou morrer? Irmãos, quanta gente doente da cabeça, tem gente mais doente da mente do que gente que contraiu coronavírus. Eu estava numa reunião com o coordenador do PSF na minha cidade, outro pastor, né, estavam conversando conosco, inclusive um deles, esse coordenador vai estar hoje à noite na igreja lá. E ele estava dizendo, olha aqui, está aqui a psicóloga, está aqui o pessoal aqui da assistência social. Muita gente adoeceu da cabeça. E ele falando, elogiando o papel da igreja. Eu disse, eu nunca atendi tanta gente pelo WhatsApp. Quanta coisa, a crise financeira, pessoas que perderam emprego, pessoas que desesperaram, pessoas que tiraram a própria vida. 4 meses a gente dentro do barco e o vento soprando para cá, sopra para lá. Meu Deus, será que a gente vai ser destruído? Mas foi no meio dessa tempestade que Jesus veio andando sobre as águas. Sobre as águas. Por que ele vem andando sobre a água? Porque ele tem domínio sobre a tempestade. Ele está no controle. Ele anda sobre a tempestade, porque ele tem tempestade, você está debaixo dos meus pés. Você tem que se submeter a mim. Na soberania dele, ele tem o controle, irmãos. Quem disse que ele perdeu o controle? O salmista já viu isso, 1000 anos antes de Cristo, o salmista já viu isso. E no Salmo 93, versículo 4, ele diz, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes ondas, do que o ruído das grandes águas do mar. Eu quero que você saiba nessa manhã, o Cristo que você serve tem domínio sobre a tempestade. Está andando sobre as águas e indo na sua direção. E aí quando ele chega, quinto ponto aqui, os discípulos se assombram, irmãos. Os discípulos eram tão espirituais e confundiram Jesus com uma aparição fantasmagórica. Olha só, no meio da tempestade, né? A palavra aqui no original não é fantasma, é aparição. É a mesma palavra usada lá em Lucas, quando Jesus apareceu, e eles achavam que era um espírito, a palavra pneuma, espírito. Não é que os discípulos aqui acreditavam em alma penada, não. Mas foi uma aparição. Então, quando Jesus aparece, eles não perderam a noção. Por quê? Porque às vezes a tempestade nos faz ficar confusos. A luta, a guerra, o problema, muitas vezes nos faz ficar confusos. E eles ficaram confusos e gritaram, grandes gritos, a Bíblia diz, é um fantasma, chega, Pedro, acolhe aqui, é um espírito das profundezas do mar. Gritando. E aí, no meio dessa tempestade, queridos, Jesus tem 3 palavras para os discípulos. 3 palavras para nós. Veja comigo, versículo 50. Disse-lhe, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Observe bem essas 3 palavras. Tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Está lá os discípulos gritando, dominados pela fúria do mar, vencidos pelo próprio medo, pelo desespero. Jesus vem andando sobre as águas, estende a mão e diz, tem bom ânimo. Essa é a primeira palavra. Por quê? Porque no meio da tempestade, a nossa tendência é desanimar. É dizer, eu vou chutar o balde, né? Vou desistir de tudo. Desanimar é perder as forças. É a palavra desmaiar. Mas eu quero que você saiba, o teu Deus é o Deus que te dá bom ânimo. O que é uma pessoa animada e o que é uma pessoa desanimada? Eu acredito que você já ouviu a palavra inanimado. O que é algo inanimado? Esse púlpito aqui é inanimado. Ele só sai de lugar se eu balançar. Ele não tem força. Então o desânimo paralisa, você fica paralisado. Você não age. Você não sabe como reagir. Mas o que é bom ânimo? É Deus colocar a vida dele dentro de você para animar, para fazer você se mover, se mexer. A palavra ânimo deu origem à palavra entusiasmo. Que entusiasmo quer dizer estar cheio de Deus. Então quem está cheio de Deus não desanima, não desiste. E a palavra de Jesus para você nessa manhã é essa: tenha bom ânimo, meu filho. Olha, Josué estava para enfrentar um desafio muito grande. Moisés, o grande líder, tinha morrido, o grande pastor de Israel.
tinha o Jordão para atravessar, as muralhas de Jericó para cair, os cananeus para destruir, as cidades dos gigantes para conquistar. Josué está lá na beira do rio, cabisbaixo, desanimado. Meu Deus, o teu servo Moisés é morto, o que vai ser de mim? Aí Deus chegou para ele: Josué, levanta a cabeça, rapaz. Que é isso? Que desânimo é esse? Esforça-te e tem bom ânimo, Josué, porque tu introduzirás esse povo. Diz uma lenda, né? Uma ilustração, que estava tendo um leilão no inferno, e aí os demônios chegavam e diziam: essa arma aqui, é um leilão para vender arma para o demônio. Aí Satanás dizia: essa aqui é o adultério, isso aqui já derrubei muita gente, muitos vídeos, você pega aqui o adultério. Aí um demônio chegava, pegava o adultério, saía disparado para destruir as vidas. Chegava outro demônio na mesa e dizia: e essa arma aqui, que arma é essa? Isso aqui é o desespero. Quando o cara entra no desespero, pode levar. E ele pegava e saía. Aí chegou outro demônio: essa arma, isso aqui é a avareza, o amor ao dinheiro. Isso aqui eu acabei muito de ministério já com avareza, amor ao dinheiro. Pegava. E tinha uma arma lá no canto que ninguém se aproximava, e chegou um demônio meio atrevido e disse: ô Satanás, e essa arma aqui? Essa aí ninguém mexe não, isso aqui é uma arma secreta. Como é o nome dela? O nome dela é desânimo. Porque quando eu não venço pelo adultério, pelo desespero, pela avareza, eu vou e levo o desânimo, e o desânimo é uma arma fatal. Então a primeira palavra de Jesus aqui é: tem bom ânimo. Qual é a segunda? Sou eu. Essa palavra sou eu deu origem a eu sou, que vai aparecer lá com profusão no Evangelho de João, quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí a palavra grega lá, eigo emi, eu sou, é a mesma palavra que aparece lá em Êxodo 3:14, quando Moisés chegou e disse: está certo, Deus, eu vou livrar o povo, tudo bem, é para tirar o povo do Egito, só tem um porém. Quando eu chegar lá diante do povo e eu disser: mas Moisés, qual foi o Deus aí que apareceu, como é o nome dele? Eu vou dizer o que, Deus? Aí Deus disse: diga, eu sou o que sou. Deu origem ao nome de Deus, né? O tetragrama, as 4 letras impronunciáveis, que chega no Novo Testamento como eigo emi. Eu sou o que sou quer dizer algumas coisas. Entre elas, quer dizer: eu sou o que você precisar que eu seja, na necessidade que você estiver enfrentando. Você está triste, eu sou a tua alegria. Você está fraco, eu sou a tua força. Você está morrendo, eu sou a sua vida. Você está desesperado, eu sou a tua esperança. Você está sem direção, eu sou o teu caminho. Você está angustiado, eu sou o teu alívio. Você está doente, eu sou a tua cura. Eu sou o que sou. Oi, Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, ou eu sou. Agora eu sou, significa também o eterno. Alguém disse: eterno é aquilo que nunca teve começo, nem terá fim. Tudo bem, mas além disso aí, eterno quer dizer aquele que está fora do tempo. O cronos humano, porque o tempo está dividido em... O tempo está dividido em passado, presente e futuro. Eu sou, quer dizer, aquele que está fora do limite do passado, do presente e do futuro, que está na eternidade, fora do tempo. Antes que existisse tempo, ele já era eterno. Então ele nem está agora, humanamente falando, no passado, nem no futuro, nem no presente. Ele está em todos os três ao mesmo tempo, porque ele é o eterno. Então, ele vê o passado como se fosse o presente, está no futuro como se fosse o hoje. Isso quer dizer o seguinte: não importa como foi o teu passado, ele pode entrar no teu passado e destruir o teu passado, e o teu passado não pode mais te perturbar, te incomodar, porque ele apagou o teu passado.
No teu presente ele te carrega. E no futuro, não se preocupe com o futuro. Ele entra no teu futuro, ele já traz o teu futuro para o teu presente. Eu sou, quer dizer, o eterno, queridos. É isso que ele está dizendo. E a última palavra que ele diz é: não temais. Não tenha medo. Porque eu sou tudo isso, que você vai ficar com medo dessa tempestade? Por que você vai ser vencido pelo medo? Medo pode ser uma reação, um mecanismo de defesa do nosso organismo, e é natural. Agora, quando ele se torna em pânico, em pavor, ele já é espiritual. Eu orei por uma mulher uma vez que ela tinha medo de sair da porta da casa dela até o orelhão, 2 metros de distância da porta da casa. Quando eu orei por ela, ela disse que sentiu 2 braços soltá-la. E até hoje ela disse: nunca mais eu tive medo de nada. Então, nessa tempestade, meu querido, não tenha medo. Então, note, Jesus obriga os discípulos a ir sozinho. Aparentemente ele abandonou, mas ele na verdade estava no monte orando. Os discípulos são tomados pelo cansaço, porque o vento é contrário. Jesus se aproxima andando sobre as águas, tem domínio sobre a tempestade, e ele dá 3 palavras: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais, não seja dominado pelo medo. E o que é que acontece mais? Versículo 51. Subiu para o barco, para estar com eles, o vento se aqueceu, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Está lá o vento, sopra para cá, sopra para lá, balança barco, discípulo desesperado. Lá vem Jesus, lá vem Jesus, lá vem Jesus no meio da tempestade. E o discípulo: sou eu, rapaz, não tenho medo, sou eu, tenho bom ânimo. Quando Jesus sobe no barco, o vento que estava balançando o barco, a Bíblia diz: brisa suave, tudo se acalmou. Olha como é que o texto diz aqui, queridos. O vento se aquietou. Eu sei que o vento balançou teu barco em alto mar, como diz a música, né? O medo te dominou, mas eu quero dizer, Jesus está entrando no barco. Ele vai entrar no barco, e quando ele entrar, a calmaria vai vir, a serenidade vai vir, a paz que excede todo entendimento vai vir, o domínio próprio vai vir, o amor que é mais forte do que a morte vai vir, a paz vai ser estabelecida. Quando o que, pastor? Quando Jesus entrar no barco. Eu quero dizer que nessa manhã ele está entrando no barco das nossas vidas. O que acontece mais, pastor? O texto diz o seguinte, olha aí, verso 53. E quando já estava do outro lado, dirigiram-se até Genezaré e ali atracaram. Porque Jesus entrou no barco, eles chegaram do outro lado. Queridos, a nossa trajetória de vida espiritual tem começo, meio e fim. Nós estamos no meio, nós estamos vivendo nessa terra. Mas o propósito é chegar do outro lado. Quando é que eu vou chegar do outro lado? Quando você partir para a glória, querido. Não importa como você começou, não importa como você está também hoje, não importa como você vai terminar. Muita gente começou muito bem, começou com uma fúria muito grande, mas no meio do caminho da tempestade o vento soprou e ele teve que recuar. Outros começaram ruim, mas eles continuaram trabalhando, eles continuaram remando. E Jesus entrou no barco. O que aconteceu? Eles chegaram do outro lado. Começar bom não é o que importa. A metade do caminho não é o que importa. O que importa é como você vai chegar. Eu quero profetizar aqui nessa manhã. Todos nós vamos chegar do outro lado. O outro lado do propósito. O outro lado do projeto. O outro lado dos sonhos que Deus colocou no nosso coração. Não desista, porque nós vamos chegar do outro lado. E para terminar, e a gente ir para o tema da mensagem é depois da tempestade o que virá. 3 coisas grandes vão acontecer e aconteceram aqui depois que parou a tempestade e eles chegaram do outro lado. Olha aqui, primeira coisa, muitos reconhecerão Jesus. O texto aqui diz
e saindo dele do barco logo o reconheceram. Eu quero dizer para você que por causa dessa pandemia, e no meio dessa pandemia, por que você não desistiu? Nós estamos chegando do outro lado, a tempestade está acabando, e vai haver um tsunami de salvação, queridos. Na década de 90, um profeta de Deus chamado David Wilkerson estava pregando e ele escreveu isso, colocou num livro. E a unção de Deus veio sobre ele de uma forma muito sobrenatural. E ele começou a dizer: Deus está me mostrando uma praga que vai vir sobre o mundo. E essa praga vai fechar igrejas. O governo vai fechar. Ele disse: a cidade de Nova York, ele é americano, aqui nos Estados Unidos será uma das cidades mais atingidas por essa praga. E ele disse: agora, por causa disso, se levantará um movimento de oração na igreja e na terra como nunca visto. O clamor do profeta no púlpito será arrependimento. E esse mover de oração levará a igreja a viver o maior avivamento da história. Eu li essa profecia de David Wilkerson. E eu fui criterioso em olhar os detalhes. E por acaso eu estava assistindo a reportagem. E nos Estados Unidos a cidade mais atingida pela pandemia foi exatamente a cidade de Nova York. Agora, ele escreve isso na década de 90, acho que 94. Está escrito no livro. Eu quero dizer a você que a tempestade veio, mas Jesus entrou no barco. Nós vamos chegar do outro lado e haverá uma onda de salvação. Muita gente aqui na cidade de Parnamirim vai reconhecer a Jesus como Senhor. Nós vamos experimentar os melhores dias de avivamento da nossa história. Vai Jesus, quando Jesus desce do barco, o povo: rapaz, vem cá, fulano, vem cá, Francisquinho, olha quem é? É ele mesmo, é o Machia, é Yeshua, é o profeta de Nazaré, é aquele que vem fazendo milagre, é aquele que Zaqueu disse, olha, que ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu deixou de ser avarento. Ah, eu sou amigo de Lázaro, é aquele que ressuscitou Lázaro, é ele. Muitos reconheceram. Muita gente vai reconhecer Jesus. Ontem eu estava numa reunião, acho que a Silvânia estava também, não sei se antes estava. Eu vi a Silvânia lá, não sei se antes estava, com o pastor César. Vocês viram lá o testemunho do apóstolo da Bahia, o Milton Ebenezer, o que ele disse, que coisa tremenda. Ele disse que na pandemia, irmãos, na igreja dele, os recursos financeiros aumentaram ao invés de diminuir. Enquanto isso, eu estava vendo um grande líder aqui de Parnamirim mesmo, ele fazendo um apelo na época da pandemia, que ele disse que eles não estavam arrecadando, a igreja gigante aqui, eles não estavam arrecadando 20% do que eles arrecadavam normalmente. Mas o Milton Ebenezer, sabe, ele disse que recebeu uma palavra do pastor Sérgio. Deixa eu contar isso aqui, a experiência para chegar onde eu quero. Quando alguém chegou para o pastor César Castellano e perguntou: e a situação da igreja financeira, como vai ficar? E o pastor César disse: não, agora nós vamos ajudar as pessoas. Agora a igreja não vai receber, a igreja vai doar. Inclusive eu quero até parabenizar vocês aqui por o trabalho que eu assisti aqui, vocês distribuindo máscara, muito tremendo aquilo ali. E aí o pastor Milton recebeu essa palavra, o apóstolo Milton recebeu essa palavra no coração. A igreja vai ajudar, e uma irmã chegou para ele e disse: apóstolo, é o seguinte, Deus tocou no meu coração aqui para eu desafiar o senhor para a gente distribuir aqui 500 cestas básicas por semana aqui na igreja. 500 cestas básicas, que ele ficou assim e disse: está certo, vou orar sobre isso. Ligou o telefone, saiu assim para fora da casa, só olhar para cima e orar a Deus, veio aquela brisa, presença de Deus. Ele disse: Senhor, 500 cestas básicas a gente vai conseguir? Aí o Senhor disse: não, 500 cestas básicas não, Milton, é 1000 cestas básicas. 1000, tudo bem. Resultado, ele disse que a semana passada eles fecharam a distribuição de 17.000 cestas básicas durante esse período pandêmico. Agora, o que é que acontece na igreja dele? Ele disse que quando começou a pandemia, ele disse: eu pensava que ia ser 4 semanas, um mês, né? Mas de repente, quando a coisa começou a tomar um volume assustador, eu comecei a notar que a igreja se tornou refém. A igreja deixou de atacar, a igreja se tornou refém. Então o que é que eu fiz? Avancei com a igreja digital, com as mídias. O que é que aconteceu? Mais de 1000 decisões pela internet. Eles fizeram
Universidade da Vida pela internet, fizeram capacitação de destino pela internet, fizeram até encontros pela internet, a igreja cresceu. Sabe por quê? Porque depois de uma grande tempestade e de uma aparente derrota, virá uma grande vitória. Muita gente vai reconhecer Jesus na cidade de Espírito Santo, na cidade de Parnamirim, aqui na Insegec, porque nós estamos chegando do outro lado, e quem está conosco é Jesus. Quando nós pisamos em terra firme, o povo olhar e vai dizer: Jesus está na vida deles, é Jesus, é isso que eu precisava, nesse momento de crise, de desânimo, de depressão, é isso que eu precisava, reconhecer Jesus como Salvador. O que é que vai acontecer, pastor? Depois da tempestade? Verso 55. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam os que se achavam enfermos. Depois da tempestade, nós vamos percorrer a terra. O povo está aí para reconhecer Jesus, irmão. O povo está aí carente, necessitado. O povo está aí desesperado. Agora, a gente vai descer do barco e ficar lá na beira da praia. Já descemos do barco, Jesus, a gente vai ficar quieto aqui, o senhor vai. Na Bíblia diz que eles percorreram a terra. Agora é hora da igreja avançar, ir nos parentes, ir nos vizinhos, ir nos bairros, ir nas universidades, ir em todos os lugares. É hora da igreja, normalizou tudo, já pode, é hora da igreja percorrer, porque às vezes a gente quer que Deus faça o que é nosso papel fazer. Irmãos, Jesus não vai evangelizar ninguém não, nem anjo vai evangelizar. O anjo apareceu a Cornélio, e Cornélio disse: eu queria saber sobre Jesus de Nazaré. Não, eu não ensino nada de Jesus de Nazaré, não tenho experiência não sou salvo. Eu sou eleito desde a eternidade, eu sou anjo, fui eleito, depois que aqueles outros rebelaram, eleito. Mas eu não conheço negócio de purificação de sangue, eu nunca pequei. Eu não sei falar sobre isso não, experiência. E o que é que eu faço, anjo? Vai lá em Jope, manda chamar um camarada lá meio brutão assim, esse pescador chamado Pedro. O nome dele era Cefas, Pedro. Vai lá que ele vai te ensinar sobre a salvação. E o anjo foi lá. E Pedro foi na casa de Cornélio. E quando chegou lá, Cornélio já tinha juntado os vizinhos, já na célula dele, né? Os vizinhos, os amigozinhos, todo mundo. Pedro pregou e houve aqui uma salvação tremenda ali. Por quê? Porque ele percorreu. Então, a igreja precisa se mobilizar, não ficar aqui de braços cruzados, esperando que Jesus vai salvar. Não. Quando o pastor César Castellano começou a igreja celular no governo dos 12, ele estava decepcionado, porque ele tinha sido pastor há anos, e a igreja dele não passava de 70 pessoas. Quando chegava a 70, o povo entrava pela porta da frente e saía pela porta de trás. 70 estacionava, ele entrou na crise e disse: não, se ministério é isso, eu peço licença do ministério, só vou voltar daqui a 6 meses, se Deus falar comigo. Se Deus não falar, também não. 6 meses depois ele estava na praia, sentado numa cadeira daquela, né, de sol, e a unção de Deus veio sobre ele, e ele começou a sentir, ele disse: cada átomo da minha existência, cada célula adorava a Deus, e Jesus apareceu para ele numa visão, e disse: eu sou o ancião de dia, adora-me. Ele começou a adorar Jesus. Jesus olhou para ele e disse: eu vou mexer essa cadeira. Ele disse: tudo bem. Ficou lá parado, 5 minutos a cadeira não se mexeu, 10 minutos a cadeira não se mexeu, 15 minutos a cadeira não se mexeu. Quando deu 18 minutos, ele não aguentou mais, mexeu-se na cadeira. Jesus olhou e disse: eu poderia mexer essa cadeira sozinho, mas eu quis mexer através de você. Poderia salvar o mundo sozinho, mas eu quero fazê-lo através da minha igreja. Sonha, César, e ganharás o mundo. E ele obedeceu à voz do Espírito. Deus deu a ele a visão, né, da igreja celular no governo dos 12. Eu tive, esse ano eu acho que não sei se vai ter convenção, mas em 2019, eu tive na Colômbia, irmãos. Algo impressionante. Um templo para 14 mil pessoas, 5 cultos no domingo, congestionamento para entrar e sair da igreja. A igreja sede. Hoje o ministério do pastor César, visão celular no governo dos 12, alcançou o mundo inteiro, mas por causa de um homem que resolveu ouvir a voz de Deus e se mobilizou. Quando Deus disse: sonha, ele não ficou só sonhando, porque ele dizia assim, ele dizia com o cunhado dele, né, que era o pastor César Farrado, ele dizia: eu sonho e Farrado sua. Então é trabalho,
é evangelismo, todas as estratégias de evangelismo são válidas. A célula é a mola mestre do crescimento da igreja, do discipulado do evangelismo. Mas isso que vocês fizeram aqui, distribuindo máscara, isso foi um evangelismo. Eu me lembro que na Coreia, quando eu li o livro, o livro Muito Mais do que Número, de David Jung-Chu, que na Coreia, sabe como é que eles começavam a célula? Eles se ofereciam, porque tinha um ano lá que as pessoas faziam mudança das casas, né? Mudavam o imóvel e tal. E o pessoal da igreja se oferecia para ir lá nas casas, voluntariamente ajudar a fazer a mudança. E aí fazia um ponto de contato com as pessoas, começava a se relacionar, começava uma amizade. Resultado, levava a pessoa para a célula, a pessoa se convertia. Então, queridos, vamos percorrer a terra, a tempestade está passando, Jesus entrou no barco, nós vamos chegar do outro lado e nós vamos percorrer a terra. Por quê, pastor? Em último lugar, eu termino aqui, porque haverá uma avalanche de milagres. Veja, verso 56. Onde quer que entrava, ou em cidade, em aldeias ou no campo, apresentavam enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Jesus chegou e o povo viu, queridos, o povo era de montão, só para tocar no talito, tocava, eita, pai, filho, eu não consegui andar, não estou andando aqui. Onde é que está ele aqui? Vou tocar. Abri meus olhos, estou vendo, fui curado, eu sou leproso, tocava, e houve uma avalanche, era como uma onda de milagres. É o que vai acontecer na Ensejec de Parnamirim, virá uma onda de milagres sobre nós. Você crê? Diga amém, dê um aplauso a Jesus. Nessa pandemia, queridos, eu particularmente vivenciei muitos milagres, eu orei por muita gente. Mas teve 2 que foram marcantes. 3 que foram marcantes. Um foi uma irmã do Rio de Janeiro, irmã de uma ovelha minha. Ela sempre vai na igreja, né, quando vem do Rio de Janeiro, e ela estava infectada com coronavírus, ela pediu oração. E a irmã dela mandou um WhatsApp, disse, vou orar agora no WhatsApp. Eu orei, o Espírito Santo se moveu ali em compaixão, eu liberei a cura. Ela disse, na hora, imediatamente, todos os sintomas desapareceram. Na hora. E ela foi curada. Outro foi um senhor chamado seu João Miguel ou é Moisés? João Moisés, né? Senhor de praticamente 90 anos, hipertenso, diabético, estava praticamente desenganado no hospital, entubado, respiração, precisando de oxigênio. Nós oramos também, enviamos uma palavra de cura. E aconteceu, o seu João Moisés reagiu, voltou, começou a mexer os braços, as mãos, recebeu alta, está em casa. Outro foi um rapaz também de São Paulo, chamado Ricardo, conhecido meu, infectado já, em situação grave, de se despedindo da mulher já. E a mulher chorando, ligou para nós oramos, Deus fez um milagre, tirou da UTI, curou o coronavírus, ele está em casa. Então eu orei por muita gente nessa pandemia. Quantos pastores oraram e Deus fez milagres? Eu quero dizer a vocês, virá uma onda de milagres sobre nós, sobre o mundo. As profecias bíblicas hão de se cumprir. E eu quero crer em Deus que essa palavra que eu estou trazendo para você nessa manhã não é só uma palavra, uma história da Bíblia simplesmente, é uma palavra rema de Deus no seu coração. Se prepare para ser um instrumento de Deus. Está aqui Fábio, né? Fábio está perdendo a timidez agora, Deus está libertando ele. Mas ele chegou na casa de uma irmã, estava lá, né, pessoa da família dele, ligada à família dele, e ela disse, irmão Fábio, eu estou com uma dor aqui que eu não consigo nem mexer, ora aqui pelo meu braço que eu não estou aguentando nem mexer o braço. E ele, muito vergonhoso, começou a mudar de assunto, que era para a irmã esquecer, que era para ele orar. E como ele estava já um tempo de conversa, ele parou assim, disse, não, mas ela pediu para mim orar, eu vou orar. E ele disse, não vou tocar, né, por causa do distanciamento social, orou e saiu. De tarde ele encontrou a irmã disse, irmão Fábio, glória a Deus, eu estava que não podia nem mexer meu braço, está aqui, completamente curado. O filho dele, Daniel, deu até o testemunho, criancinha em casa, a pastora estava pregando e
orando lá na igreja. É engraçado como ele dá o testemunho, né? Ele gravou um WhatsApp, né? Mandando para o grupo lá de rede de crianças lá da igreja. E ele disse: meus amiguinhos, olha o que aconteceu comigo. Eu estava em casa com uma dor de cabeça terrível, mas quando a pastora estava orando, eu estava assistindo o culto, Deus saiu de lá, veio, tocou na minha cabeça, eu estou curado, graças a Deus. Então eu quero dizer, igreja em Segec, de Parnamirim, Anderson, toda a equipe aqui, preparem-se para viver os melhores dias, dia de crescimento, dia de milagre, de avalanche de salvação, do poder de Deus, porque nós atravessamos a tempestade, e depois da tempestade o que é que vem, pastor? Muitos reconhecerão a Jesus, haverá uma onda de salvação e uma avalanche de milagres. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, né? Vamos orar. Ah, aqui tem. Obrigado, antes. Tinha visto não. Feche os seus olhos. Tem um fundo musical e alguma. Já de algum louvor que vocês vão cantar. Feche teus olhos onde você está. Vamos orar a Deus. Xarabacataramanalava choro cochorobarabaxa. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar para que essa palavra não seja só uma pregação, mas seja algo prático na vida de cada um de nós. Será que não vê? Xarabaraba cantaraba rachele que eu vou perecer? Xaracataraba xanderebanaraba rachoreba cantarabana. Na pele o frio desse vento chego. Espírito Santo, sei que tu estás conosco. Lembro que estás logo aqui. Ali, na prova do eu quero glorificar o teu nome, porque eu creio nos teus milagres. Oh Deus, que haja uma onda de milagres nessa igreja, que haja um crescimento explosivo, assustador. Nós cremos no teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, eu libero a tua graça, a tua unção. Nós vamos viver os melhores dias que já vivemos. Oh Deus, teu nome seja glorificado. Toca a cada vida, age em cada coração. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque tu não nos abandonaste. Tu estás no monte orando por nós, intercedendo por cada um. O cansaço não vai nos vencer, Senhor. Mesmo que o vento seja contrário, o Senhor está se aproximando, Pai. Sim, nós vamos receber ânimo. Nós vamos receber ânimo, Senhor. Nós ouvimos a tua voz dizendo que o Senhor é aquele que o Senhor diz que é. E nós não vamos temer a fúria do vento. Obrigado porque muitos vão reconhecer a Jesus. Oh Deus, obrigado porque haverá. Nós vamos percorrer a terra e ver muita salvação. Virá uma avalanche de milagres sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro para que o Senhor fortaleça cada membro aqui da Segec em Parnamirim. Que o Senhor abra a visão espiritual, que o Senhor acenda um fogo de paixão, que nós possamos ver o avançar e vidas sendo tocadas e cheias de teu poder aqui nessa cidade, aqui nesse bairro, Pai. Nós oramos por esse bairro, para que esse bairro seja tocado. Vidas, Senhor, sejam atraídas para esse lugar. Deus,
Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos. Crendo que o Senhor está agindo, Pai, para louvar da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, obrigado. Obrigado pela consolação através das Escrituras. Obrigado, meu Deus, pela edificação através da tua palavra, pela sabedoria que foi repassada hoje através dessa exposição. Pedimos que o Senhor abençoe a vida do pastor Cleófas, de toda a sua equipe. Abençoe, meu Deus, a igreja plantada e com bases sólidas lá na cidade do Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio e oportunidade que aqui tivemos de sermos abençoados. Cleófas falou aqui, então domingo nós realizaremos a Santa Ceia, tá bom? Vamos tomar o cuidado aqui, vamos fazer todo procedimento para que todas as normas de segurança, né, para que não haja contágio, enfim, sejam observadas, e nós vamos fazer a Santa Ceia no domingo. Então, todos nós celebrando a Deus, recarregamos aqui as baterias, logo em seguida voltaremos mais à frente, quando normalizar um pouquinho mais, voltaremos com as células, e eu tenho certeza que participaremos de um grande avivamento que se estabelecerá após toda essa turbulência. Amém?